Weber, formação em teologia, mestrado em História da Igreja e doutorado em Teologia Histórica pelo Calvin Seminary, em Michigan, nos Estados Unidos. É pastor presbiteriano, professor aqui do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, também professor no Seminário JMC, e pastor lá em Limeira, né? Também tenho a honra de poder dizer que é amigo pessoal. Estamos muito felizes em tê-lo aqui conosco, e ele vai nos falar agora sobre, então, a Lutero e a visão evangélica da lei. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, tanto à chancelaria, à reitoria, ao CEFT. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite que me foi feito, e agora a chance de falar sobre esse assunto. Eu vou ser franco de início que eu vou falar de teologia, imaginando que vários de vocês são estudantes de teologia, mas sabendo que alguns possivelmente não são, eu vou tentar explicar isso de tal forma que seja compreensível a todos vocês. Então, se ficar chato ou ficar longo, você sai, mas se não, você presta atenção, que eu vou chegar no final e vou tentar dar sentido a tudo que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Por que Lutero e a visão evangélica da lei? Deixa eu explicar. Porque uma das coisas que vai marcar a reforma protestante é a redescoberta do evangelho em relação à lei de Deus e dos homens. Só que a visão que as pessoas tinham de lei, muitas vezes era uma visão equivocada, e por isso Lutero vai tentar resgatar uma visão da lei conforme o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que é uma visão evangélica da lei. E tem a ver com controvérsias antinomistas, tanto nos dias de Lutero quanto posteriormente. Então esse é o nosso assunto. E eu quero começar com a centralidade da doutrina da justificação na reforma protestante. Para quem gosta de filosofia, o pessoal da época da Reforma conhecia muito várias categorias aristotélicas, como herança dos estudos medievais, do escolasticismo, que predominava naquele tempo. Então, a linguagem de causalidade de Aristóteles é usada não só na Reforma, mas para retratar a Reforma. Deixa eu explicar o que é a linguagem de causalidade em Aristóteles, para quem não está familiarizado. Aristóteles dizia que todas as coisas acontecem por causas diferentes. E aí ele apresenta 4 causas, e um exemplo que ele dá é como é que uma estátua de bronze chegou a ser essa estátua de bronze. A causa material é o bronze. A causa formal é a imagem daquele no qual ela é esculpida. A causa eficiente é quem esculpe essa imagem. E a causa final é a honra daquele para quem a imagem foi feita. Essa linguagem aristotélica, ela era usada no tempo da Reforma, e por conta disso, vários historiadores disseram que a Reforma tinha uma causa formal, que é o sola scriptura, conhecido, que é a Bíblia como aquilo que dá a forma. Mas qual era a matéria, qual era o bronze da estátua da Reforma? A doutrina da justificação pela fé. Portanto, a doutrina da justificação virou a bandeira que muitos levantaram, e Lutero passou a falar dela com frequência. O que era essa doutrina em relação ao que já se ensinava? Justificação é uma linguagem bíblica. O que já se ensinava na igreja cristã até os dias da Reforma é que quando Deus vai dar o seu selo de aprovação, o seu ISO 9000, em relação às pessoas, ele vai olhar para as pessoas e ver se elas são pessoas corretas. Aquilo que normalmente a gente chama de justiça infusa. O que era justiça infusa? Era entender que Deus avaliava quão correto era um homem, quão corretas eram as pessoas, não só pelo pecado perdoado, mas pela moralidade derramada em seus corações, que faziam com que eles eram pessoas corretas. Então, falava-se muito, até o tempo da Reforma, sobre você receber perdão de pecados e você receber infusão ou derramar de justiça. O que Lutero vai fazer, e a Reforma vai segui-lo nisso, é se contrapor à justiça infusa para falar de uma justiça creditada, uma justiça atribuída. O que ele quer dizer com isso?
Ele vai dizer assim: a razão pela qual nós recebemos o selo de aprovação não é pela quantidade de santidade ou de bem que existe dentro de mim, mas é aquilo que cai na minha conta espiritual, por assim dizer. É o creditado, é o atribuído. Há muitas pessoas que leem superficialmente a história de Lutero e o que aconteceu na época da Reforma, têm a impressão de que talvez seja uma distinção meramente semântica. Por quê? Porque a Reforma passou a falar de duas doutrinas, justificação e santificação, enquanto que os medievais ainda falavam do pacote completo dentro do termo justificação. Então parece que simplesmente a Reforma dividiu uma coisa que antes estava junta, como se fosse só uma questão semântica. Só que os reformadores enfatizaram vez após vez que era mais do que só uma questão semântica. Era uma questão de tratativa totalmente diferente. Então eu coloquei uma pergunta para ajudar a gente a entender como vai muito além da questão semântica. A pergunta é: como você quer ser avaliado, seja por Deus ou pelos homens? Pela quantidade de justiça que há em você ou pela justiça atribuída a você? A pergunta que eu coloco aqui resume o espírito da Reforma no resgate dessa doutrina. Eles estavam querendo dizer assim: como é que você quer ser tratado pelas pessoas? Deixa eu dar um exemplo bem comum. Como é que você gostaria de ser tratado pela sua esposa ou pelos seus filhos? Baseado nas coisas que você faz, pensa e fala na sua intimidade? Ou por outro parâmetro de avaliação? Pela quantidade de bem que há em você ou pelo sumo bem atribuído a você? Por isso, quando os reformadores falaram de doutrina da justificação, eles estão entendendo que ela é muito diferente daquilo que eles haviam recebido. E Lutero é um propagador dessa doutrina, a ideia de que você recebe uma justiça creditada. Algumas contribuições de Lutero ajudam a gente a entender quais as suas ênfases principais. Ele falava, por exemplo, de uma justiça salvadora, não punitiva. Ontem o palestrante que falou à noite, na abertura oficial do evento, já comentou um pouco da descoberta de Lutero ao estudar a epístola de Paulo aos Romanos. Lutero havia recebido uma herança de entender que a justiça de Deus é aquela com a qual ele pune alguém, e isso aterrorizava Lutero. Ele narra na edição das suas obras em latim, perto do final da sua vida, que ele nutria uma fúria velada contra Deus. Por quê? Ele era um monge que tentava, mas nunca alcançava a perfeição. Se Deus nos castiga, mesmo depois de tanto esforço, esse Deus é injusto. Esse era o sentimento que ele tinha. Só que verbalizar essas coisas era considerado blasfêmia. Então, por isso que ele diz que ele nutria uma fúria velada contra Deus. Até o momento em que ele começa a estudar a epístola com mais detalhes e recebe uma iluminação, por assim dizer, em que ele passa a entender que a justiça da qual o apóstolo Paulo fala na epístola aos Romanos é uma justiça que Deus dá a você. Isto é uma justiça que salva você, não uma justiça que castiga você. Por que uma justiça salvadora? Então aqui, agora a gente precisa melhorar os nossos termos e as nossas categorias. Por que Paulo falaria de uma justiça que salva? Porque Deus nunca pratica anistia. Deus nunca passa borracha em erros morais. Ele não diz: vamos fazer de conta que não aconteceu. Para que erros morais sejam reparados, justiça tem que ser feita. Por isso que o centro da mensagem cristã é como Deus envia o seu Filho para tanto satisfazer justiça, como para salvar pessoas. Portanto, ele chamou essa justiça de uma justiça salvadora, antes do que uma justiça punitiva. Em segundo lugar, ele descobriu que era uma justiça passiva no sentido de que você não faz nada, você recebe essa justiça. Reformadores posteriores, como Calvino, gostavam de dizer que tudo que nós fazemos é ter uma boca que come, que se apropria do pão, mas ninguém louva a boca depois de uma bela refeição, não é? Você louva o pão que você come, a refeição que você come. Então, a justiça é uma justiça
passiva, isto é, você não faz nada, você não é ativo. E daí que surge uma famosa frase de Lutero, em que ele diz que nós podemos ser simultaneamente justos e pecadores. Esse termo em latim, essa frase em latim, virou famosa porque ele estava querendo dizer que Deus nos trata como se nós não tivéssemos ficha suja, embora ao mesmo tempo nós tenhamos ficha suja, simultaneamente justo e pecador. Então, é uma justiça que você recebe e não você a busca. Terceira coisa, ele falou de uma justiça de outro, ou aquilo que em latim era justitia aliena, a justiça alheia, de outra pessoa, que não vem de mim, mas vem de outro. E com isso ele queria enfatizar que nós somos justificados não com aquilo que nós produzimos, mas com aquilo que vem de Cristo. E por último, uma justiça que é apropriada pela fé, e não por obras. Uma justiça que Deus considera sua porque você crê nela, não porque você pratica o bem. Diante disso tudo, dá a impressão de que Lutero estava estimulando uma vida libertina, uma vida em que você faz o que você quiser, afinal de contas, se Deus acredita a justiça de Cristo a você, então você não precisa ser um praticante do bem. O que a gente vai ver no decorrer da palestra é um outro Lutero do que eu acabei de falar. É um Lutero que sabe que esse tipo de alegação é imprópria e, na verdade, não combina com o pensamento que ele estava tentando esposar. Por isso, o que eu quero me propor a fazer aqui é mostrar que Lutero tinha temores e embates que vão se mostrar verdadeiros no decorrer da sua vida, mas importantes para nortear a história da teologia. O temor de Lutero era de que essa doutrina seria distorcida após a sua morte. Ele narra isso para alguns amigos, de que ele temia que após a sua morte, esse entendimento de um Deus que nos justifica com uma justiça de outro, não pelos nossos próprios méritos, mas nos trata segundo o amor que ele tem pelo seu filho e não pelo desempenho espiritual nosso. Ele tinha medo de que isso fosse distorcido, de que isso fosse esquecido. E o seu temor não era infundado. Como a gente vai ver na palestra de hoje, ainda durante a sua vida, mas mesmo posteriormente, tiveram vários debates em torno dessa doutrina. Então o seu temor não era infundado. Ele havia descoberto algo que para sua alma era consoladora, mas ele sabia que o homem está fadado a corrupções e a distorções de bons ensinos. Ainda em vida, Lutero experimentou confusão nessa doutrina, e é dela que eu vou falar nessa noite. Então eu vou falar da controvérsia antinomista, uma palavra cunhada pelo próprio Lutero, para falar daqueles que eram avessos à lei, antinomos, contrários à lei. Então a controvérsia antinomista, ela vai ilustrar que os temores de Lutero de fato estavam acontecendo. Mesmo ainda durante a sua vida, ele teve que enfrentar pessoas que distorceram o seu ensino de alguma forma. Então, a pergunta que eu faço e essa que eu pretendo responder nessa palestra é: que controvérsia foi essa e que lição ela deixou para futuras discussões sobre justificação? Eu vou passar a maior parte do tempo explicando a controvérsia e no final vou fazer algumas aplicações para aquilo que aconteceu posteriormente a Lutero e, no fim, para nós, ouvintes, tá? No caso, para nós, brasileiros do século XXI. Vamos lá. Então, vamos começar falando sobre a estrutura da justificação, porque ela é o contexto no qual a controvérsia que eu vou explicar está inserida. O que é essa estrutura da justificação? É a ideia de que Lutero vai resgatar da história da teologia o binômio lei e evangelho como norteador do nosso entendimento do que é a Bíblia e de como são as relações humanas para com Deus. O que seria isso? Primeiro, ele era um monge agostiniano que se apropria de muitas coisas de Agostinho de Hipona. Uma delas é uma distinção que Agostinho faz no livro sobre o Espírito e a Letra, em que ele fala de lei e graça. Bem, Lutero se apropria desse conceito de lei e graça para desenvolver o que ele vem a chamar de lei e evangelho. Claro que Lutero não está simplesmente reproduzindo o ensino de Agostinho, ele está indo além de Agostinho, como é próprio do desenvolvimento do pensamento cristão. Ele está fazendo distinções, por exemplo, sobre como a lei é utilizada, que não era comum até o seu tempo.
Lutero é quem começa as famosas distinções na Reforma sobre os usos da lei. Lutero passou a falar muito cedo na sua carreira teológica sobre como a lei faz pelo menos duas coisas. Posteriormente foi falado de um terceiro uso da lei. Mas as duas coisas que Lutero enfatizou é que a lei às vezes tem um motivo ou um propósito, uma função política ou civil, e essa função política ou civil é impedir a prática do erro. Quando a gente tem leis de trânsito ou pardais que ficam lá para trazer multa para quem acelera, a ideia é que lei produza o quê? Um refrear de uma prática proibida. Então a lei tem utilidade política ou civil, freando a prática de uma transgressão. Esse é um uso da lei. Mas o outro uso da lei, que Lutero mais enfatizou, é de como a lei serve para nos mostrar o erro e nos conduzir à necessidade de busca de solução. Olha que interessante. Lutero já tinha entendido uma coisa que mais tarde a gente vem perceber com os estudos de cosmovisão. Deixa eu fazer um adendo aqui, pular para o século 20 e 21 e depois a gente volta para o 16. Em cosmovisão, fala-se muito sobre como o cristão pensa no mundo a partir de criação, queda e redenção. Esses são pilares que a história bíblica narra e que são os termos cristãos usados para como você enxerga a vida. Mas não é só o cristão que enxerga assim. A verdade é que todo mundo enxerga assim. E eu digo por quê? Porque todas as pessoas, quando vão discutir sobre alguma coisa na vida, elas têm um conceito do que é ideal, mas elas sabem que o mundo real está aquém do ideal, e elas sempre buscam uma solução. Ideal, o real aquém do ideal, e a solução. Isso em linguagem bíblica é criação, queda e redenção. Então, Lutero estava tentando mostrar como é importante compreender lei e graça para nós entendermos a salvação operada por Deus. Então, o que é lei e graça? Lei e graça são conceitos que ilustram toda a Bíblia cristã. Tanto o primeiro trecho chamado de Antigo Testamento, quanto o segundo trecho chamado de Novo Testamento. Então, diferente do que algumas pessoas evangélicas aprenderam, lei não é sinônimo de Antigo Testamento para Lutero, e nem Evangelho de Novo Testamento. Embora a gente tenha livros da Bíblia que chamam Evangelho de João, ou Evangelho de Marcos, ou Evangelho de Mateus, na verdade, ali a história, a Boa Nova está sendo contada de forma mais plena. Evangelho significa Boa Nova, mas ela não está restrita àquela parte da Bíblia. Para Lutero, lei e Evangelho estavam espalhados em toda a Bíblia. Desde a história, da primeira história no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, até o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, toda a Bíblia tinha lei e evangelho. Então o que seria lei e evangelho? Ele diz, todo trecho da Bíblia que de alguma maneira leva as pessoas a entenderem o seu erro e a mostrarem o caminho a ser seguido, é lei. Mas como o ser humano está fadado a errar, tanto é que virou o jargão popular há muito tempo, errar é humano, não é? Então, a Bíblia está cheia de promessas de perdão para aqueles que sabem que precisam recomeçar, porque falharam 1, 2, 3 e mais vezes. Então, todas as vezes que a Bíblia tem uma promessa divina, isso é graça, isso é evangelho. Todas as vezes que ela ordena algo, ela revela o seu erro, ela está agindo em categorias de lei. Então, esse tipo de classificação em Lutero, ele vai mostrar que lei e evangelho são princípios para se ler a Bíblia Sagrada. E para se ler também qualquer atitude humana. Olha que interessante. Se Lutero visse alguém, um juiz, condenando alguém, seria óbvio para todos que isso é a aplicação da lei. Mas a vida não é marcada só por aplicações de lei. E não é verdade que nós sempre queremos aplicação de justiça, porque em certos momentos nós suplicamos por misericórdia. Isto é, nós suplicamos por algum tipo de leniência, de perdão,
né? Nossos erros não serem considerados. Então Lutero via que lei e evangelho estavam presentes em vários lugares, não só da escritura, mas da realidade humana. Além disso, Lutero fala que lei então revela pecado, acusa e aterroriza. Não importa se lá atrás, nos primeiros escritos da Bíblia, por Moisés, ou se nas histórias de Jesus Cristo. Todas as vezes que a Bíblia revela pecado, então eu vou dar um exemplo do que significa revela pecado. O apóstolo Paulo, ele antes de ser um seguidor de Jesus Cristo, ele disse que ele se achava uma pessoa correta. Mas quando ele começou a perceber que a gente não pode se julgar correto pelas aparências externas, mas inclusive pelas motivações internas, ele falou, aí eu vi que eu não sou tão correto assim. Inclusive, num determinado momento dos seus escritos, ele fala, se a lei não tivesse dito que cobiça já é errado, eu não teria sabido. Por quê? Porque cobiça não é ação, cobiça é desejo. E a gente fala assim, que mal tem num desejo? Então, Paulo vai dizer, se eu não soubesse, se a lei não tivesse dito que cobiça é pecado, eu não teria sabido. Então, a lei ela faz isso, ela revela o erro. A Bíblia diz que ela funciona como um espelho. E espelho é assim, espelho nunca mente. Eu gosto dessa analogia. Porque se a gente está descabelado, ou se a maquiagem não está certa, ou se tem alguma coisa que não está bonita, o espelho não arruma. Espelho mostra você como você é. Então a lei faz isso. Ela revela você como você é. E é isso que Lutero entendeu. A lei revela pecado, ela acusa, ela aterroriza a consciência. Mas daí a necessidade do evangelho, porque ele faz exatamente o oposto. Se a lei revela o pecado, o evangelho encobre multidão de pecados. Se a lei acusa, o evangelho absolve. Se a lei aterroriza, o evangelho conforta. Então, para Lutero, essa é a estrutura hermenêutica, interpretativa que ele usa para ler a Bíblia Sagrada. E é aí que nasce essa controvérsia antinomista. Então, falemos dessa controvérsia antinomista. Já fiz o pano de fundo. Bem, um discípulo de Lutero chamado João Agrícola, esse nome Agrícola é porque era comum nomes de diferentes idiomas serem traduzidos para o latim. O nome dele no alemão significava ceifeiro, por isso que para o latim passou a ser Agrícola. Isso era comum naquela época. Como o latim era a língua universal do mundo acadêmico, você normalmente traduzia os nomes para o latim para que todo mundo soubesse como falar, de quem está falando, e não tivesse a barreira linguística numa Europa que é multicultural, repleta de idiomas. Então, João Agrícola foi um discípulo de Lutero que o acompanhou desde o início da sua trajetória de reformador, e ele passou a enfatizar coisas que depois vão gerar algum tipo de reação negativa, algum tipo de controvérsia, tanto por parte de Lutero como de outros que eram seguidores de Lutero e eram companheiros de Lutero. Vamos resumir assim. Para Agrícola, arrependimento, que é o resumo da atitude cristã, da primeira atitude cristã, arrependimento é consequência da pregação do evangelho e por isso a igreja deve abandonar a pregação da lei. Veja, para Agrícola, a lei é uma coisa que já teve a sua utilidade no passado, hoje não mais. Por quê? Porque a lei ela não promove o bem-estar na vida de alguém. Como é que alguém se torna um seguidor de Jesus? Como é que esse alguém se torna arrependido dos seus erros e alguém que busca um novo caminho como discípulo de Jesus Cristo? De acordo com Agrícola, só pelo evangelho, à parte da lei. Para ele e para os seus companheiros, seguidores, lei no máximo seria necessária na esfera política, mas jamais na esfera eclesiástica. A igreja deveria abandonar a pregação da lei. Por quê? Porque a lógica dele é a seguinte: Cristo cumpriu a lei. Quando Cristo sofre na cruz do Calvário, a história bíblica diz que Cristo está ali recebendo a maldição da lei. Então, se ele recebeu a maldição da lei, se ele resolveu o problema da lei, olha o raciocínio de Agrícola. Ele diz, nós não temos mais que pregar lei. Lei não tem mais necessidade na vida de alguém. Eu tenho que pregar Cristo, e Cristo é evangelho, ele diz. Nós temos que pregar
uma nova forma de vida cristã, conforme registrada no Evangelho. E aqui é que, ironicamente, Agrícola transforma o Evangelho numa nova lei. Por quê? Porque se o Evangelho agora é que dita como você deve viver, então ele substitui lei, ele dita as regras. Agora não tem mais lei, tem só o Evangelho, a boa notícia, dizendo para você como você deve viver. Bem, de onde que ele tirou isso? Por que Agrícola está ensinando essas coisas, se ele é um discípulo e um companheiro de Lutero? Bem, ele tirou isso do jovem Lutero. Quando Lutero está, num primeiro momento, pregando e tentando trazer toda a sua mensagem teológica para a Europa dos seus dias, do início do século XVI, ele enfatiza muito a liberdade que o cristão tem de uma série de regras moralistas. Tanto é que um dos livros da Bíblia favoritos de Lutero é a Epístola aos Gálatas. Por quê? Porque ela é comumente chamada na história da igreja de a Magna Carta da liberdade cristã. Ela é a Magna Carta, ela é a expressão da liberdade cristã. Lutero queria falar da liberdade que nós temos de uma série de práticas que tentam agradar a Deus. Lembra, Lutero vive num contexto em que a igreja cristã, cuja sede é em Roma, vivia tentando buscar agradar a Deus através não só de indulgências, a história que a gente conhece de indulgências, de pagar para que você tenha um lugarzinho no céu, vamos dizer de forma bem simples, é apenas parte do ensino de penitência. Penitência, que é um sacramento da igreja romana, envolvia outras coisas, além de indulgência. Só que para Lutero, a prática da penitência frequentemente era quase como uma barganha com Deus, em que você sofre certas coisas ou passa por certos ritos para que você então tenha alguma bênção, algum presente, algum sonho realizado da parte de Deus. Então Lutero tem dificuldades com isso. E ele, então, passa a ensinar contrariamente isso. Bem, Agrícola pegou esse início de ênfase de Lutero, em que Lutero fala muito da nossa liberdade, nós não precisamos ficar mais presos. Vou dar exemplo. Na época em que Lutero começa a ensinar, vários monges passam a aderir à fé da Reforma, à fé protestante, mas dizem assim: Lutero, eu não posso sair do meu monastério, afinal de contas a Bíblia fala assim, quando você faz algum voto você tem que cumprir, porque se você não cumprir era melhor que você não tivesse feito. Então eles falaram do voto monástico como alguma coisa que, de acordo com a moralidade que eles haviam aprendido, lhes prendia a não quebrar esse juramento. Lutero, portanto, tem que conversar, inclusive escreve um tratado para essas pessoas, para falar de quando nós estamos na ignorância, uma promessa não nos prende àquilo que nós prometemos. Isto é, se você prometeu algo num tempo em que você não conhecia a verdade, você não precisa ficar preso a ela porque você proferiu essa promessa. Ela só é válida quando você é conhecedor da verdade, mesmo assim a promete de maneira imprudente. Então Lutero incentiva eles a terem liberdade, aqueles que estavam desejosos de sair da vida monástica. Então esse é um exemplo do jovem Lutero, daquilo que Lutero mais enfatizou. Agrícola pegou isso e enfatizou só isso. Então ele enfatizou arrependimento, o jovem Lutero enfatizou arrependimento como resultado da pregação da lei, em alguns momentos, mas em outros momentos até como fruto da percepção da bondade de Deus em Cristo. Deixa eu ilustrar. Alguém poderia dizer assim: fulano se emociona quando ele vê como ele está errado. Assim como alguém poderia dizer: fulano se emociona quando ele vê quanto Jesus Cristo sofreu no Calvário. Isso seria arrependimento ligado a duas coisas distintas: a lei ou a bondade de Deus em Cristo. Então, como Lutero ensinou as duas coisas, Lutero não era conhecido por ser um sistematizador, isto é, às vezes ele batia numa tecla e você achava, não, é isso aqui que ele ensina. Daqui a pouco ele está batendo numa outra tecla e você fala, não, mas eu achei que era isso aqui que você ensinava. Então, Lutero, como ele não era um sistematizador, como outros reformadores, Philippe Melanchthon era mais sistematizador, que era companheiro dele, João Calvino era mais sistematizador, mas Lutero era genial de ideias, mas às vezes com ênfases que pareciam contraditórias. Agrícola pegou uma das ênfases somente e não promoveu o equilíbrio. Além de Lutero, o próprio Melanchthon passou a ensinar a pastores de uma região da Saxônia
sobre como é importante pregar a lei àqueles que estão espiritualmente calejados. Por que Melanchthon faz isso? Melanchthon é o companheiro de Lutero, né? Um teólogo também. Melanchthon diz isso porque ele fala assim, tem muita gente que, se você falar do evangelho sem explicar por que eles precisam do evangelho, não fará sentido essa mensagem. Deixa eu explicar para você. É a mesma coisa de falar que você está salvo sem saber que antes você estava perdido. A mensagem de salvação sem perdição não faz sentido. É a mesma coisa que falar assim, tem um remédio para você, sem você saber que você está doente. Então, Melanchthon enfatizava a necessidade de pregar a lei aos espiritualmente calejados, a fim de produzir contrição. E Agrícola diz, isso é errado, isso aí não é evangélico, isso não é protestante. Então ele rejeita essa ênfase, porque para ele, essa é uma ênfase romanista. Ele acha que Melanchthon está sendo exagerado demais e voltando às raízes da igreja de Roma. Então, por conta dessa ênfase de Agrícola, eu quero explicar como é que Agrícola enxergava a lei. Olha como é que João Agrícola descrevia a lei. Para ele, pessoas não podem vir a Deus pelo temor da punição, mas por amor a Deus. Isto é, não é correto e nem acontece de fato que pessoas venham a Deus pela dor. Já ouviu aquela frase, se não for pela dor, né, pelo amor, vem pela dor. Agrícola diria, não, é só pelo amor. Nunca pela dor. Para ele, a punição, o temor da punição não promove arrependimento. Para ele, lei nunca conduz ao arrependimento. Ele conduz a duas coisas, e olha que interessante o argumento dele, e ele tem certa razão naquilo que ele está dizendo. Ele fala, ou lei conduz ao orgulho ou ao desespero. Ao orgulho se você acha cumpridor dela. Se eu pergunto assim, então, diante dessa quantidade de regras, você se acha um bom cidadão? Você fala, acho que sim. Quantos por cento? Eu diria uns 95%. Orgulho. Ou se não, uma infinidade de regras, e você pensa assim, gente, eu não sabia que tinha estudo de regra para fazer. Então, como é que se sente agora? Um horroroso. Ele falou, lei faz de duas uma, ou conduz ao orgulho, ou conduz ao desespero. Então, para ele, lei não pode ser a pregação da igreja, a igreja tem que pregar só boa notícia. E por causa dessa controvérsia suscitada por João Agrícola, Lutero tentou fazer aqui uma certa conciliação. Ele tentou promover uma maneira de Agrícola e Melanchthon não serem mais oponentes e de outros que estavam debatendo. Ele tentou, mas elas não duraram muito tempo. Por isso que, depois das tentativas conciliatórias, o que acontece é a resposta de Lutero. Por que essa resposta? Porque Lutero, eu acho que, além de discordar veementemente das ênfases teológicas de Agrícola, se sentiu pessoalmente ferido quando aconteceu o seguinte. Agrícola sai de uma outra cidade da Alemanha e vai até Wittenberg, onde Lutero está, buscando um abrigo, um lugar para ele poder ensinar, e Lutero o recebe na sua casa, e o hospeda na sua casa, e abre portas para que ele ensine em Wittenberg. Num determinado momento em que Lutero sai para um encontro político-eclesiástico e deixa Agrícola encarregado de várias coisas em termos de ensino teológico, Agrícola ensina tudo aquilo que antes eles tinham acertado que não era para ensinar mais. Publica sermões, inclusive, sobre isso. Então, Lutero se sente tremendamente traído. Tem alguns colegas de Lutero que falam, na minha igreja ele não prega. Do jeito que ele ensina, não. Então, o que acontece aqui é um Lutero que se vê traído por alguém que, num determinado momento, se julga conciliador, não é? Ou aceita a reconciliação, mas, num outro momento, age de forma contrária a essa suposta reconciliação. Inclusive, isso vai acontecer perto do final da vida de Agrícola. Perto do final dessa história toda, a Agrícola volta atrás de algumas ideias, mas Lutero sempre desconfiou. Não era à toa. Depois da morte dele, essas coisas voltam a ser ensinadas por Agrícola através dos seus escritos. Então isso mostra para a gente como nem sempre conciliação ou apaziguamento tem mudança de ideal. Eu chamo de apaziguamento pelo seguinte, apaziguamento é aquele tipo de pessoa que, de forma política, eu não estou falando negativamente, gosta de colocar panos quentes, sabe assim, gente, vamos deixa disso, gente, vamos parar com isso, aí você fala, tudo bem, amigo agora, amigo, a gente faz isso desde pequeno, né? Quando as crianças fazem Belém, depois você tenta promover conciliação, você está fazendo o quê? Panos quentes.
mas não significa mudança de pensamento, de atitude. A coisa mais difícil é levar uma criança não só a aceitar que agora ela é amiga, mas a ter apreço por esse com quem ela brigou agora há pouco. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte que exige mudança interna, não só concordância externa. E o que a gente vai ver na história de Agrícola é exatamente isso. Como é que Lutero responde a essa situação toda? Então aqui algumas ideias de Lutero teológicas para a gente ponderar. Primeiro, como é que Lutero vê a lei em resposta à maneira como Agrícola apresentou a lei? Lutero vai dizer assim, olha, a gente não pode parar de pregar a lei. Abolir a lei seria sinônimo de abolir o evangelho. Por quê? Sem lei não tem pecado, e sem pecado, Cristo não é nada. O que ele está querendo dizer é o seguinte, se a gente esquecer de falar da lei, você esquece de buscar salvação. Se você esquecer que você tem doença, você esquece que precisa tomar remédio. Se você esquecer daquilo que, de onde você foi tirado, você esquece de agradecer quem te tirou de lá. Então Lutero passou a entender que a lei é necessária. É como se fosse assim, é quando a lei me fere que o evangelho fica mais precioso. É quando a lei me machuca que o evangelho fica mais bem-vindo. Por quê? Porque ele vem trazer cura às minhas enfermidades, às minhas mazelas. A lei não é necessária para a justificação como causadora, isto é, quando Lutero vai falar de lei, ele diz assim, eu não estou dizendo que a lei ela é importante para mudar o status de alguém. De jeito nenhum, lei não muda status, lei só mata. O que Lutero queria dizer com isso? O fato de alguém acertar, colocar uma lei, não significa que isso muda caráter de pessoa. O fato de você regularizar uma situação não significa alguém que outrora era um trapaceiro dessa situação vai agora mudar de vida. Regularização legal, portanto, não significa mudança de caráter. E Lutero entendeu isso, mas ele entendeu que era importante anunciá-la não como aquilo que causa a sua justificação, o ser aceito por Deus, não, mas é o pressuposto necessário para entender a Cristo. Então eu vou dar 3 exemplos que ele dá nos seus escritos. O primeiro é a Epístola aos Romanos, que foi uma das cartas que ele expôs com mais intensidade. Ele fala assim, a Epístola aos Romanos é escrita assim. O autor dela gasta uma porção significativa expondo como todo mundo está aquém do padrão de Deus, para depois falar do Evangelho. Então seria mais ou menos o seguinte, Lutero entendeu que Paulo, escrevendo aos Romanos, que é essa carta que ele está lhe dando, vai tentar mostrar como o padrão de Deus é alto, a ponto de não só os não religiosos, até os religiosos não atingirem o padrão. Esse é um conceito que o brasileiro precisa aprender, nem sempre o brasileiro sabe disso. Você como brasileiro já ouviu várias vezes que as pessoas estão tentando, elas são religiosas porque elas estão tentando buscar o bem. Para Lutero ninguém acerta e consegue chegar nesse bem. Ninguém passa na prova. Por quê? Porque o padrão de Deus é altíssimo. Eu costumo dizer que o padrão de Deus é parecido com o de uma mulher muito higiênica que cuida da sua casa. Ela não olha um pouquinho de sujeirinha, por exemplo, uma mancha no lençol, e fala assim, não, ele está quase todo limpo. Não é assim que funciona. Quem cuida da sua casa vê uma mancha no lençol e é suficiente para dizer, o lençol está sujo. Você não precisa ter 10 manchas no lençol. Você não precisa ter tinta espalhada em todo o lençol. Basta que ele tenha uma mancha. E ele é sujo. Lutero entendeu que quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele está primeiro colocando o padrão elevado de Deus que ninguém alcança, para depois trazer a grande notícia da salvação que há em Jesus Cristo. De como ele é o único que nos provê lençol limpo. O exemplo de Adão também, ele falou assim, Adão primeiro é confrontado por Deus na história lá do jardim em que ele transgride a lei de Deus comendo de um fruto proibido. Deus primeiro confronta o seu erro, mas não fica só nisso a história. Essa é a parte que muita gente conhece, mas não sabe a outra parte, que é a mais bonita. É quando Deus faz uma promessa de que um descendente resolveria o problema da humanidade. Isso já está no começo, na primeira história da Bíblia. Mesma coisa com Davi. Davi é um homem que tinha mulheres, que a mulher que ele quisesse escolher, pois ele escolheu a do outro, e adultera com essa mulher. Quando ele é confrontado por um profeta, a primeira coisa que é dita é, tu és o homem.
numa história que o profeta Natan conta, para depois ser confortado com a ideia de que Deus não o castigaria com toda a força. O que Lutero está dizendo é que a lei é necessária. Ela é necessária para que o evangelho faça sentido. Lembra? Sem perdição, não dá para falar de salvação. Sem lei, você não entende a necessidade de evangelho. É isso que Lutero pregava e ensinava. E o que ele dizia sobre o arrependimento? Lembra que a Agrícola falava que é o arrependimento, é o evangelho que produz o arrependimento, então não tem que pregar a lei, que não tem nada a ver com arrependimento? O que Lutero entendia? Ele diz que não é verdade que a gente tenha que escolher entre lei e evangelho. Arrependimento não é produzido por um somente ou por outro. Ambos são necessários. Ambos são utilizados por Deus. Como? A lei desperta a consciência do pecado e o evangelho acalma a consciência perturbada. Um prepara para que o outro venha e sare. E ele vai dizer que isso não é algo que acontece uma vez na vida do ser humano. Isso é sempre. Inclusive ele, como um cristão, diz: a vida cristã é repleta de arrependimento. Inclusive essa é a sua primeira tese das 95. Ele fala como vida cristã é marcada por arrependimento. Por quê? Porque a batalha contra o mal que há em mim é contínua. Eu nunca cesso de batalhar contra o mal que há em mim. Lutero entendeu, portanto, que a lei sempre é necessária para que ela avulte esse mal e eu procure solução desse mal no Evangelho de Jesus Cristo. Bem, para a gente caminhando para o final dessa palestra, o que resulta disso tudo? Lutero respondeu à Agrícola, escreveu não só debates, aquilo que na Idade Média era chamada de os disputatio, que eram os debates públicos. Ele não só escreveu os debates, ele também escreveu um tratado contra os antinomistas, e no final das contas o problema foi resolvido politicamente, como eu ilustrei antes. Mas o fato de Lutero ter falecido e esse assunto vir à tona, mostra que justificação não fica sem ataques por muito tempo, não fica sem distorções muito tempo. No próprio grupo eclesiástico de Lutero, os luteranos tiveram essa dificuldade quando surgiram novos debates 20, 30 anos depois da morte de Lutero, e aí tiveram que fazer um grande concílio e escrever uma fórmula de acordo, a chamada Fórmula de Concórdia, em 1577, que vai resolver vários embates dentro da igreja luterana, inclusive sobre lei e evangelho, para mostrar que isso iria reaparecer. Mas eu quero mencionar brevemente um outro debate, não entre luteranos e não do século XVI, mas o debate entre ingleses no século XVII. No século XVII surgiram novos antinomistas, com algumas ênfases diferentes, mas com uma ligação muito curiosa com Martinho Lutero. E a ligação é: Lutero foi utilizado tanto por esses novos antinomistas quanto pelos seus críticos. De novo, Lutero sendo usado por um partido e por outro. Ele foi apropriado em seus escritos antilegais, no seu comentário de Gálatas, pelos antinomistas, porque é o escrito em que Lutero, aquele jovem Lutero, vai falar da nossa liberdade, de como nós não estamos presos a costumes, ritos e práticas para tentar agradar a Deus, de que Deus nos recebe em Jesus Cristo. Então, os antinomistas queriam essa parte de Lutero. E, curiosamente, não enfatizaram os escritos de Lutero contra os antinomistas. Nem os seus debates, nem a sua obra principal sobre isso. Isso nos mostra o quê? Não só seletividade. Eles não entenderam a necessidade de ênfase. Então, uma parte da história de Lutero que eu não contei, eu vou contar agora. Lutero diz que, quando Agrícola diz: mas você, jovem, pregava isso que eu estou pregando. Ele disse assim: Agrícola, você precisa compreender que às vezes a gente tem que entender quanto de dosagem a gente precisa trazer de um e de outro. Tem momentos que você aperta, tem momentos que você alivia, tem momentos que você confronta, tem momentos que você conforta. Mas você nunca pode fazer um sem o outro. Lutero estava explicando que naquela época em que ele falou muito da liberdade, é porque aquele tempo precisava de pessoas libertas de práticas religiosas
que eles achavam que os levaria até Deus. Ele disse: não, gente, livrem-se disso. Mas a partir do momento que eles entenderam o caminho de Cristo, não é agora cada um por si e Deus por todos. Não. O que Lutero vai ensinar é que agora que eles entenderam o caminho de Cristo, eles têm que entender as regras, as leis que Cristo provê para cada homem. Então, uma lição interessante que a gente tira para debates posteriores é que a seletividade com a qual Lutero foi utilizado foi para suprir o interesse de cada partido nesse futuro debate. Mas eles esqueceram de entender essa diferença de ênfase que Lutero reconheceu mais tarde na sua vida, mais maduro no seu desenvolvimento teológico. Então aqui a gente aprende uma coisa curiosa acerca do que Agostinho, aquele de quem ele tirou a distinção lei e evangelho lá atrás. Agostinho tem uma frase famosa que, na verdade, passou a ser ensinada e desenvolvida pela Reforma. Ele falava assim: a lei nos levou à graça, para que a graça nos traga de volta à lei. O que ele queria dizer é que a lei mostrou o meu erro, para que eu buscasse salvação desse erro, para que agora salvo, eu ande no caminho correto. A lei nos levou à graça, para que a graça nos conduza de volta à lei. É isso que Lutero entendeu. E algumas lições para nós, à medida que eu encerro essa palestra. O que a gente poderia dizer de mais prático e tem mais a ver com nossa realidade hoje? Primeiro, evangélicos e não evangélicos, não estou falando só com pessoas evangélicas que são herdeiras da tradição luterana, qualquer pessoa que me ouve. Evangélicos e não evangélicos precisam aprender com Lutero a importância de não tentar ser correto, cumprir a lei, pelas nossas próprias forças. Lutero era alguém que enfatizava que pelas nossas próprias forças nós não conseguimos. Você já percebeu como certos vícios ou certos hábitos ruins, que você até reconhece que você não devia ter, ele não é fácil você abrir mão deles? Como eles são recorrentes na sua vida. Lutero diz: não tente pelas suas próprias forças, porque se você tentar e achar que consegue, você fica soberbo. E se você tentar e não conseguir, você fica desesperado. Por isso, não tente pelas suas próprias forças. Essa é uma lição curiosa, porque ela nos ensina que a moralidade não vem de dentro para fora, vem de fora para dentro. Ela é produzida mediante um tipo de transformação antes do que um esforço de cada um. E essa é a minha segunda reflexão que eu trago aqui. Evangélicos e não evangélicos precisam ser lembrados que a força de qualquer mudança moral ou espiritual não provém do conteúdo. Não importa se você está ensinando isto ou aquilo. Leis não transformam os homens. E aqui uma aplicação bem política e bem contemporânea. Não são reformas legislativas que transformam sociedade. Porque leis não transformam ninguém. Lembra o que Lutero falou? A lei só evidencia erro. A gente fala que lei está lá para a gente quebrar. Não, o pessoal não fala assim popularmente? Não é um conceito correto. Mas é um conceito verdadeiro quando você diz, lei revela que os homens a quebram. É exatamente isso que Lutero queria dizer. Nós temos que aprender então, não importa se você é evangélico ou não evangélico, de que leis não têm poder de transformação. Apenas cerceiam a prática do mal. Isso é o máximo que elas conseguem fazer. Mas homens precisam de transformação. Por isso que Lutero apresentava o evangelho. Só Deus é transformador de pessoas. Só Ele produz gente de bem. Só Ele consegue transformar pessoas que são transgressoras da sua lei em pessoas perdoadas e renovadas pelo Espírito. Então, com isso, eu encerro minha palestra agradecendo a atenção de todos vocês.